Boa noite, meus irmãos. Quero cumprimentar todos vocês com a preciosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja sempre o seu nome, abençoado seja o seu povo. Meus irmãos, nós vamos ter o nosso culto de oração, de estudo bíblico nesse momento, e nós vamos começar como sempre fazemos, bendizendo a Deus com o hino do cantor cristão. Quero convidar aqui a minha esposa. Hoje estarão nos ajudando a Andréia, o Daniel e a Rebeca. Bendirão a Deus nesse momento. Hino número 207. Sou forasteira aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor, as boas novas de perdão, eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu, reconciliai-vos já, é ordem que lhe dá, reconciliai-vos já com Deus, é ordem do meu rei, que todo pecador, arrependido já, confesse ao Salvador, todo pecado seu, pois ele prometeu, dar o perdão por seu amor, eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu, reconciliai-vos já, é ordem que lhe dá, reconciliai-vos já com Deus, no meu eterno lar, uma perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão, e quem obedecer a Cristo vai viver, no reino eterno do meu rei, eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu, reconciliai-vos já, é ordem que lhe dá, reconciliai-vos já com Deus. Amém. Graças a Deus. Eu quero aqui agradecer a todos que têm nos ajudado a gravarmos os cultos para poder abençoar a igreja. Então, na parte técnica, tem nos ajudado muito o irmão Davi, o irmão Samuel, posto que o irmão Jackson está de férias. O pessoal da música tem nos ajudado, agradeço ao nosso departamento de música. Hoje estão conosco aqui a Andréia, o Rafael, a Rebeca e o Daniel. Minha gratidão a todos eles. Meus irmãos, nós vamos ter um momento de oração. Peço a todos para curvarem suas cabeças, fecharem os seus olhos. Algumas pessoas estão precisando muito do agir de Deus. Clamemos aqui então. Como sempre fazemos, em primeiro lugar, bendizer o nome do Altíssimo, dar a Ele a honra e a glória que são devidas ao seu nome, sua dignidade, seus feitos. Engrandeçamos o Santo Senhor, aquele que habita na eternidade, que tem o nome de santo. Agradeçamos pela salvação do santo nome do Senhor, pelas bênçãos advindas da graça maravilhosa de Jesus Cristo. E, meus irmãos, intercedamos. Como todos sabem, nossa irmã Selmária, o irmão Patrick, a irmã Luana e a irmã Eduarda. Conforto de Deus ao coração de cada um deles. A nossa irmã Zilda Guzmão, os nossos irmãos Jorge e Martinha. Clamemos pelos familiares do pastor Sodré, ele partiu para a eternidade na noite de segunda-feira. Clamemos também pelos familiares do pastor Jorge de Feira de Santana, também partiu para a eternidade no dia de ontem. Nos lembremos dos nossos enfermos,
misericórdia do Senhor sobre cada um deles. Um clamor especial pela obra missionária, e aqui eu lembro de Jonathan, da Emília, o filho um deles, o Caleb, e algumas situações da realidade missionária deles, que o Senhor lhes dê graça e lhes dê sabedoria. Meus irmãos, oremos pelos nossos que estão afastados, que estão longe, que o Senhor, na sua bondade, os traga de volta. Domingo foi uma noite de festa com várias decisões, clamemos para que o Senhor fortaleça aquelas decisões. Lembremos da nossa igreja, que o Senhor em misericórdia traga avivamento, despertamento. Nossa cidade, diante da partida do prefeito, que a prefeita agora, já titularizada, que ela tenha sabedoria de Deus e temor do Senhor para administrar bem a cidade. Peçamos pelo nosso estado, o nosso governador, e também pelo nosso presidente. Pai bendito, nós queremos dar ao Senhor glória, porque Tu és digno. Teus feitos, ó Pai, são maravilhosos, Tua sabedoria, Senhor, é tremenda. Deus amado, muito obrigado pelo privilégio de sermos chamados pelo Teu nome, de ser o Senhor o nosso Deus e de sermos nós o Teu povo. Muito obrigado, Pai. Queremos colocar no Teu altar os pedidos que foram postos aqui. Senhor, vem responder com a Tua bondade, com a Tua graça, Pai. Senhor, seja com a Tua igreja. Deus amado, esse momento de toque de recolher, que o Senhor em bondade esteja soprando melhores ventos sobre a área da saúde e sobre a administração pública. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, ó Pai, vem ser conosco e apressa o dia da Tua vinda. Maranata, em Teu Filho nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nossos avisos. Devido o toque de recolher no momento está reduzido para as 18 horas, então, diante disso, nós estaremos procedendo da seguinte forma. Sábado agora, os jovens estão planejando fazer seu culto transmitido pela internet. E eles estão estudando nessa semana o livro de 1 Tessalonicenses. São apenas 5 capítulos, dá para ler todos os capítulos todos os dias. Mas se você quiser, você pode ir alternando também. Então, no próximo sábado terá o culto. Tem sido uma bênção a iniciativa dos jovens. Será transmitido, então, pela internet, devido ao toque de recolher. Por favor, continue apoiando, continue valorizando a iniciativa dos nossos jovens. Domingo pela manhã, nós teremos o nosso culto normal, presencialmente aqui. Então, aqueles que puderem e estejam presentes, será às 10 horas e 15 minutos. E à noite, devido ao toque de recolher, nós não teremos o culto presencial, mas nós teremos a nossa transmissão pela internet. Aí os irmãos, por favor, estejam sendo presentes na medida das possibilidades pela manhã. E à noite estejam apoiando também, acompanhando os nossos cultos. Meus irmãos, aviso os outros. Nós queremos dizer que a União Feminina fará sua assembleia no primeiro domingo de abril. E nós também teremos a nossa assembleia administrativa em abril, caso haja normalidade nos nossos cultos. Nós temos o nosso desafio missionário, que tem sido uma bênção. Estamos já com 15 missionários adotados. Contamos com a fidelidade dos irmãos, com um compromisso, que nós possamos ser relevantes no serviço e na obra do Senhor. São esses os nossos avisos, meus irmãos. E nós queremos agora, mais uma vez, ver Deus glorificado e o povo dele abençoado. Vou convidar a nossa irmã Rebeca, ela vai bendizer o nome de Deus agora. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e o descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros.
mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Ao ver tua glória naqueles dias, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti, me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Graças a Deus, ficamos felizes de poder contar com os nossos irmãos para ver o Senhor engrandecido e o povo dele abençoado. Meus irmãos, eu quero agora trazer um estudo da palavra de Deus. É um estudo que para mim se reveste de grande importância. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, para você perceber por que eu vejo tanta importância nesse estudo que a gente tem a compartilhar agora. Estava lendo alguns sermões e eu encontrei um sermão e a partir dele eu desenvolvi esse estudo aqui. Marcos capítulo 3 tem um dos milagres feitos pelo Senhor Jesus Cristo. Marcos 3, de 1 a 6. Diz assim: De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele,
em como lhe tirariam a vida. Meus irmãos, o que nós vemos aqui é Jesus realizando mais um dos seus milagres. A enfermidade aqui é um homem que tinha sua mão ressequida. Então, tem tradução que fala mão mirrada. O fato é que a mão dele era retraída, ficava endurecida, onde os seus nervos duros não lhe permitiam nenhuma locomoção. Então, sua mão endurecida, sua mão enfraquecida, mirrada, ressequida, porque os nervos estavam endurecidos. Jesus, ele vai fazer essa cura, só que o autor Lucas, ele percebe que ao mesmo tempo que havia esse homem com um problema externo, havia também um grupo de pessoas com um problema interno. Enquanto esse homem tinha a sua mão endurecida devido aos nervos estarem endurecidos, atrofiados, aquelas pessoas também estavam com o coração endurecido, com o coração atrofiado. Então a narrativa mostra um homem com um problema externo, a sua mão, e mostra outras pessoas com problemas internos, o seu coração. De tal maneira que no versículo 5, diz que Jesus Cristo, olhando ao redor, sinagoga no sábado, cheio de pessoas, era o que a gente chamaria hoje de igreja, um local de reunião religiosa. Então aquela sinagoga no sábado, seria uma igreja no domingo, cheia de pessoas que professavam o nome de Deus, cheia de pessoas religiosas. Jesus olha em redor, e ele fica indignado, e ele fica condoído com a dureza do coração daquelas pessoas. Meus irmãos, essa narrativa aqui vai nos mostrar que existem pessoas com enfermidades externas, enfermidades físicas. Mas existem pessoas com enfermidades internas, enfermidades da alma, enfermidades espirituais. E a narrativa quer nos levar a perceber que pior que a enfermidade do corpo é a enfermidade da alma. Pior que a enfermidade do braço ressequido é a enfermidade daqueles corações endurecidos. Essa narrativa vai nos mostrar que a enfermidade física é o tipo de enfermidade do qual o enfermo procura libertação. Ele procura cura. Ele procura não viver mais com aquilo. Já a enfermidade da alma, o coração endurecido, infelizmente, as pessoas, ao invés de procurarem a cura para essa enfermidade, elas acabam mais e mais se entregando a esse tipo de escravidão. Meus irmãos, a pior miséria do homem é a dureza do seu coração. O pior problema do homem é a dureza do seu coração. E, infelizmente, quando a gente entra no âmbito da religiosidade, quando a gente entra no âmbito daqueles que professam o nome de Deus, meus irmãos, eu digo com temor, digo com vergonha e digo com tristeza. Infelizmente, no meio religioso é onde mais existe pessoas com coração endurecido. Há muitos anos eu ouvi essa frase: onde estão os corações mais duros do mundo? E no decorrer do pensamento é dito que os corações mais duros não estão nas religiões que não conhecem o Deus verdadeiro. Os corações mais duros não estão no islamismo, não estão no hinduísmo. Os corações mais duros não estão nem mesmo no satanismo ou no ateísmo. Meus irmãos, infelizmente, os corações mais duros estão nos bancos das nossas igrejas. E veja, antes que nós fiquemos chocados, o islão, o hinduísta, o satanista, o ateu, ele tem um coração duro porque nunca foi tocado pelo Espírito de Deus. E eles professam isso, eles professam que nunca foram tocados por Jesus Cristo, eles nem creem em Jesus Cristo. Aí é natural eles terem certas atitudes próprias de um coração não regenerado, mas é no banco das nossas igrejas. E eu, como pastor, preciso dizer, talvez no meu púlpito, é que estejam as pessoas com os verdadeiros corações duros. Esses que professam o nome do Senhor. Esses que professam terem sido tocados por Deus. Nós que dizemos que o Senhor tirou de nós um coração de pedra e nos deu um coração de carne. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Esse é o maior problema do homem. E esse é um problema que nós, como crentes, precisamos desesperadamente fugir dele.
Veja aqui, então, os perigos de um coração duro. Veja o que essa narrativa quer nos ensinar. No versículo 1 diz assim: de novo, entrou Jesus na sinagoga. Meus irmãos, olha a expressão, de novo. Um coração duro impede-nos de ver, de nos sensibilizar e de responder ao constante agir de Deus por nós. Deus está constantemente falando a corações, mas porque os corações estão endurecidos, os corações não ouvem. Ou se ouvem, não se sensibilizam. Ou se eles se sensibilizarem, eles não respondem ao que Deus tem falado. Jesus Cristo, mais uma vez, entrou naquela sinagoga, quer dizer que antes ele já havia entrado. Aquelas pessoas olharam para Jesus diante do enfermo e eles falaram: olha, das outras vezes, Jesus curou enfermos. Nós já sabemos que ele cura enfermos. Nós estamos vendo o enfermo e hoje é sábado. Vamos ver se ele vai curar no sábado. Percebe a dureza de coração? Eles sabiam que Jesus fazia sinais maravilhosos. E eles, sabendo disso, ao invés de se sensibilizarem e de responderem a isso, eles, por causa do coração duro, eles ficavam impedidos de serem responsivos. Vamos lembrar um pouco da Bíblia acerca disso? No final do ministério de Jesus Cristo, lá em Mateus 23, a partir do verso 37, ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém. Na narrativa de Lucas, ele fala até chorando. Jerusalém, Jerusalém. Tentem visualizar as lágrimas nos olhos de Jesus. Tentem ouvir a sua voz embargada. Tentem ouvi-lo compadecido de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Quantas vezes eu quis usar de bondade, eu quis usar de graça, eu quis usar de misericórdia. Quantas vezes eu quis restaurá-los, quantas vezes eu quis perdoá-los, quantas vezes eu quis aperfeiçoá-los. Como é que o texto fala? Mas vós não quisestes. Meus irmãos, observe de novo Jesus vai naquela sinagoga, de novo Jesus vai trazer cura, de novo Jesus vai trazer uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, uma palavra de transformação. Mas aquelas pessoas, elas por causa do coração endurecido, elas não se permitiam ver, elas não se permitiam sensibilizar, elas não se permitiam responder às constantes investidas de Jesus Cristo por suas vidas. Oh, meus irmãos, tragamos para a nossa realidade o quanto que Deus tem nos falado, o quanto que nós temos conhecido do agir de Deus. É um hino que toca nosso coração, que nos deixa emocionado. É uma palavra, seja de um pregador, seja do irmão que está trazendo o estudo, é um conselho, é um verso da Bíblia que a gente lê, é um livro que a gente lê. A gente está percebendo que Deus está pedindo de nós coração quebrantado, está pedindo de nós uma atitude para com o Senhor que glorifique o seu nome, que mostre mais de Jesus Cristo em nós. Só que infelizmente nós nos endurecemos e parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Parece que não produz a mudança que Jesus Cristo quer que produza. E assim como Jesus falou para Jerusalém, quem sabe o Senhor, com a sua voz embargada, com os seus olhos cheios de lágrimas, e aqui eu falo ilustrativamente falando, Ele está colocando diante de nós: quantas vezes eu quis. Para entender um pouco como é que o coração duro, ele resiste às constantes investidas do Senhor, às suas constantes iniciativas, Deus, lá em Isaías capítulo 5, ele vai fazer uma ilustração. Ele vai chamar Israel de vinha, e ele vai se colocar no lugar do viticultor. E ele diz então que ele arou a terra, que ele adubou a terra, que ele plantou a sua vinha e que ele construiu uma sebe de proteção em torno da sua vinha. Mas ele vai dizer que ele vinha ano após ano e nada da vinha produzir fruto. Ele fez tudo aquilo que deveria ser feito à vinha. E ele diz então: o que faltou à minha vinha,
que eu não tivesse feito? Por que a vinha não está produzindo fruto? Por que não está havendo quebrantamento de coração? Por que não está havendo transformação? Deus, Ele está dizendo, olha o que faltou que eu não fiz. Meu irmão, não falta nada em Deus, falta tudo em nós. Não falta nada em Cristo, está faltando em nós. E o que nos falta? Coração quebrantado, coração receptivo, coração maleável. O coração endurecido, ele infelizmente não consegue ver, não consegue ouvir, não se sensibiliza, não responde às constantes iniciativas que Deus faz por nós. Por isso que a narrativa começa dizendo, de novo. Meu irmão, de novo, talvez o Espírito de Deus esteja falando ao seu coração. Talvez de novo o Senhor esteja vindo ao seu encontro. Talvez de novo o Senhor esteja vindo ao meu encontro. E nós precisamos, de alguma maneira, nos quebrantar diante do Senhor para que a palavra de Deus produza aquilo que é próprio do Senhor: transformação, cura, libertação, restauração. Segundo lugar, a dureza de coração nos impede de ceder à verdade, por mais óbvia que a verdade seja. Pensa bem nisso. Um coração duro, ele não consegue ceder à verdade, por mais óbvia que a verdade seja. Jesus Cristo chamou aquele homem no meio de todos. Versículo 3. E Jesus Cristo, então, pergunta no verso 4. Olha, hoje é sábado. No sábado, nós devemos promover vida ou tirar vida? No sábado, a gente precisa fazer o bem ou fazer o mal? Jesus está fazendo uma pergunta óbvia. E a resposta é óbvia. Olha, é claro que fazer o bem. É claro que curar a vida. Então, Jesus está fazendo uma pergunta que a resposta é óbvia, mas aqueles corações duros não conseguem perceber a obviedade da resposta. Eles estão cheios das suas razões. E nas suas razões, eles não querem dar um braço a torcer. Em outra situação, Jesus vai fazer a seguinte pergunta, no sábado. Ele fala, quem dentre vocês, tendo um boi, no dia de sábado, não desprende o boi para que esse boi possa beber água? Aí ele fala, se vocês cuidam assim de um boi, eu não deveria libertar essas pessoas que estão escravizadas pela enfermidade? Meus irmãos, a pergunta é óbvia, a pergunta é lógica. Só que a pessoa, quando está com o coração duro, quando a pessoa realmente ela está assim, como o texto diz, com dureza de coração, ela não consegue dar a resposta natural. Não consegue aceitar a resposta, por mais óbvia que a resposta seja. Meus irmãos, pensemos bem nisso. Só para a gente ilustrar um pouco mais. Jonas, ele não queria pregar em Nínive. Porque ele tinha assim aquela dúvida, se eu pregar e as pessoas se converterem, Deus vai perdoar. Então eu não quero pregar. Aí Jonas, depois que prega, as pessoas se arrependem e Deus retira o mal. Jonas ele fica amuado e ele pede para si a morte. Deus chega nele e fala assim, Jonas, é razoável a tua ira? A resposta de Jonas é, razoável até a morte. Percebe o que um coração endurecido faz? É razoável até a morte. Aí Deus vai fazer tudo aquilo que a gente conhece, ele cria uma boboreira que produz sombra, depois a boboreira morre e Deus manda um vento bem calorento, bem forte. Aí ele chega em Jonas e fala, olha Jonas, você está triste por causa de uma boboreira que nasceu ontem e não dependeu nada de você. Não deveria também ter compaixão de todas essas almas que se perecerem irão para a eternidade sem Deus? Deus coloca essa pergunta óbvia. Meus irmãos, tragamos para a nossa realidade. Respostas tão simples, mas por causa da dureza do coração, a gente não quer aceitar. A gente quer ficar com as nossas razões. Casamento, vale a pena realmente viver uma vida infeliz só porque você não quer pedir perdão? Vale a pena viver uma vida infeliz só porque você não quer perdoar? Dureza de coração. A resposta é óbvia. Eu não casei com essa pessoa para fazer ela feliz? Por que eu não devo me esforçar em fazê-la feliz? Meus irmãos,
Pensemos bem nisso, o casamento não é uma aliança. Não é uma aliança, não é um compromisso. Será que realmente eu posso pensar em desistir dessa aliança porque de repente eu e minha esposa não estamos nos dando bem em alguma área? Nós não cremos que Deus é Deus de restauração? Veja, as respostas são óbvias. As respostas são lógicas, mas a pessoa com o coração endurecido, ela não está disposta a aceitar a resposta, por mais óbvia que ela seja. Assim como Jesus Cristo perguntou para eles, é sábado, ele está doente, eu devo curá-lo ou devo deixá-lo doente? Resposta tão óbvia, eles não queriam aceitar. Seu casamento, você tem que lutar por ele ou tem que desistir dele? Resposta é óbvia. Meus irmãos, vida cristã é uma vida pautada pela certeza de que Deus nos perdoou. Óbvio. E é uma vida pautada pela certeza que se Deus nos perdoou, nós somos compromissados a transmitir esse perdão a todos que estão à nossa volta. Como é que a Bíblia fala? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Tem algo que realmente eu não queira perdoar no meu coração? A resposta é óbvia. Se tem, eu devo me quebrantar. Eu devo me humilhar diante do Senhor. Indo adiante. A dureza de coração impede de reagir ao que Deus está fazendo. Então veja, a dureza de coração não nos deixa reagir ao que Deus está fazendo. Jesus Cristo tinha acabado de curar a mão daquele homem. Então tente imaginar uma mão atrofiada. Tente imaginar aqueles dedos todos retorcidos. Tente imaginar aquele braço raquítico. Então só pele e osso. Tente imaginá-lo. Tem tradução que fala mirrado, quer dizer bem fraquinho. Tem tradução que fala ressequido, quer dizer bem contorcido. Aí Jesus Cristo falou, estende a mão. Aquele homem consegue estender a mão? Os nervos voltam ao normal? O músculo volta ao normal? Começa a ver a carne onde antes só havia osso? E aquela mão então é restaurada. Volta totalmente ao normal. Como é que você reagiria se você visualizasse esse milagre imediato, repentino, instantâneo diante de você? Não era para as pessoas ficarem boquiabertas? Não era para as pessoas ficarem admiradas, encantadas com os feitos do Senhor? Só que aqueles homens, ao invés disso, eles se retiram para conspirarem em como matar Jesus. Percebe o que um coração endurecido faz? Não consegue responder, não consegue se maravilhar, não consegue reagir ao que Deus está fazendo. Meus irmãos, isso é nítido nas Escrituras. O caso de Faraó é o mais claro. A Bíblia fala que ele constantemente endurecia o coração. Então, Moisés pega o seu cajado, joga no chão. O cajado vira cobra. Não era para Faraó ali mesmo ter dito para Moisés, Moisés, leva o povo e se você me permitir eu quero ir junto. Não era para Faraó ter feito isso? Mas infelizmente, uma pessoa com coração endurecido não consegue ou não se dispõe a caminhar com o que Deus está fazendo. Faraó constantemente ia se endurecendo. Grandes feitos do Senhor, mas esses feitos não mexiam com o coração de Faraó. Chegou o ponto de ele perseguindo o povo de Israel, o mar vermelho se abrir. O Faraó viu isso. Ele viu o mar vermelho se abrindo, o povo passar a pé enxuto. Meus irmãos, não era para Faraó naquele momento ter se quebrantado? Não era para que naquele momento ele ter assim sido responsível favoravelmente ao que Deus estava fazendo? Assim como esses homens se retiraram para conspirar a morte de Jesus, Faraó foi atrás, pelo mar vermelho aberto, para matar aquele povo. Coração duro. Pensando um pouco mais, o milagre mais significativo de Jesus Cristo, depois da sua própria ressurreição, o milagre mais significativo foi a ressurreição de Lázaro. 4 dias sepultado, 4 dias morto. Jesus Cristo, ele chega e ele vai ressuscitar Lázaro. E com apenas uma palavra, Lázaro sai para fora, Lázaro sai. E o final da narrativa ali, de João, capítulo 11,
é dizer que as pessoas vinham de longe para ver Lázaro ressurreto. E quando eles viam Lázaro ressurreto, eles passavam a crer em Cristo porque viram Lázaro ressurreto. Mas a mesma narrativa fala que os fariseus, quando eles viram isso, eles falaram, olha, além de matar Jesus, a gente tem que matar Lázaro também. Porque por causa de Lázaro, as pessoas estão crendo em Jesus. Olha, eles não reagiam ao feito maravilhoso de Jesus Cristo. Eles estavam querendo não apenas matar Cristo, mas também matar Lázaro, porque matando Lázaro, as pessoas não creriam mais em Cristo por causa de Lázaro. Pensa nisso. Nós vemos no nosso dia a dia pessoas tendo a vida transformada pela fé em Jesus Cristo. Isso não deve mexer conosco? Isso não deve nos encantar? Nós vemos no dia a dia pessoas que têm a vida transformada, que procuram um caminhar cada vez mais íntimo do Senhor. Meus irmãos, nós temos visto milagres no dia a dia. Nós temos visto Deus abençoar a sua igreja. Nós temos visto Deus cuidar do seu povo. É verdade, passamos por dificuldades, mas no meio das dificuldades nós vemos pessoas testemunhando do Senhor com uma piedade. Meu irmão, não era para isso mexer conosco. Não era para isso nos quebrantar. Não era para isso nos desafiar a realmente queremos viver uma vida cristã com total autenticidade. Meu irmão, infelizmente, qual está sendo o problema da gente? Pessoas de coração duro não conseguem reagir ao que Deus está fazendo. Quero caminhar para o final, mas tem ainda duas últimas lições. A dureza de coração traz a indignação do Senhor sobre nós. Meu irmão, veja esse quarto perigo. A dureza de coração traz a indignação do Senhor sobre nós. O versículo 5 fala que o Senhor, olhando ao redor, ele fez uma pergunta tão óbvia: eu devo curar ou devo deixar ele doente? Ele olhou ao redor e ninguém quis responder o óbvio. Aí o texto fala que ele ficou indignado e condoído. Jesus consegue, ao mesmo tempo, ter esse misto de sentimento. Então, ao mesmo tempo que ele tinha misericórdia, ele também se indignava. Meu irmão, cuidado. A dureza de coração traz a indignação de Deus sobre o homem e até sobre o seu povo. Queria pensar duas situações rápidas da Bíblia. O Velho Testamento fala de um homem chamado Nabal. O texto fala que ele era um homem duro de coração, a quem ninguém podia falar-lhe. Então o texto faz questão de dizer que Nabal era um homem duro de coração. Fala que ele era duro em todo o seu trato. Ninguém podia falar com ele. E aí Nabal, mais uma vez, ele vai cometer um ato de dureza. Davi tomou conta do seu rebanho. Quando Davi foi receber o seu salário, ele não quis dar o salário de Davi. Aí Davi vinha indignado para destruir tudo de Nabal. A esposa de Nabal, mulher sábia, ela intervém. E então Davi, ele recua. Mas aí o texto fala que Deus então fere Nabal. Parece que Nabal teve um derrame. O texto fala que ele estremeceu e ficou mudo, não conseguia falar mais nada. E diz que 3 dias depois, Nabal veio a óbito, ferido pelo Senhor. Dureza de coração traz a indignação de Deus sobre o homem. Traz a indignação de Deus sobre nós. A Bíblia vai falar daquela parábola do perdão. Como é que é a parábola do perdão? Um dos dois devia, parece que era 100 denários. O outro 10.000 talentos. E os dois não tinham com que pagar. Aí o texto fala que aquele que devia 10.000 talentos é uma dívida impagável. O rei, que representa Deus, perdoou. Tão somente perdoou. Aquele homem falou assim: olha, tem misericórdia, eu vou te pagar ainda. Ia pagar de jeito nenhum. Mas o rei, que representa Deus, o perdoou. Aí fala que esse homem que saiu de lá perdoado, ele encontrou o outro que devia apenas 100 denários. Hoje seria o quê? 100 dias de trabalho. Talvez 3.000 reais, 3.500. Aí o texto fala que quando ele encontrou esse homem, que lhe devia 100 denários, ele foi cobrar a dívida. E esse homem falou para ele a mesma coisa que ele falou para o rei: ser paciente comigo e eu te pagarei.
Mas ele não quis ser paciente, começou a garguelar aquele homem, pegou-o pelo pescoço e estava forçando ele a pagar. E o prendeu por causa dessa dívida. Aí a narrativa fala que quando o rei ficou sabendo disso, o rei se indignou. Ora, esse rei que tinha acabado de perdoar, que ficou condoído, agora ele está indignado com aquele que ele havia perdoado. Meus irmãos, pensem nisso. Dureza de coração traz a indignação de Deus sobre o homem, até sobre o seu povo. Não achemos que porque nós somos povo da aliança, que porque nós somos perdoados e graças a Deus somos, que nós podemos ter um coração endurecido e Deus não se indignará conosco. Pelo contrário, assim como o rei se indignou com esse homem na parábola, o Senhor se indigna com homens de coração duro, mesmo que faça parte do seu povo. E talvez, principalmente, aqueles que fazem parte do seu povo. Meu irmão, pensa nisso. Quinta lição, para então a gente terminar. A dureza de coração leva a uma situação irreversível. E esse é o ponto mais preocupante. A dureza de coração leva a uma situação irreversível. A Bíblia fala que aquele que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrado sem que haja cura. Pensa nisso. Aquele que muitas vezes é repreendido, vai endurecendo a cerviz. Vai se endurecendo, olha, diz que quebrantou, passa um dia ou dois, volta tudo ao normal. Disse que você quebrantou, passa 3, 4 dias, volta tudo ao normal. Será quebrado sem que haja cura. Não foi assim com Faraó? Faraó tinha hora que quando a praga vinha bem pesada, Faraó chegava em Moisés e falava, Moisés, ora por mim. Retira a praga, que eu vou deixar você ir. Ele ainda falava, quando você for, ora por mim. Quem olha só para esse verso, fala, puxa, parece que Faraó se converteu. Quem não conhece a história, só olha esse verso. Mas assim que a praga passava, passou um dia, passou 2, passou 3, Faraó se endurecia de novo. Percebe? Esses arrependimentos temporários, esses quebrantamentos temporários. Quer dizer, quem muitas vezes é repreendido, vai endurecendo a cerviz, chega uma hora que será quebrado sem que haja cura. Você percebe que aqui no versículo 6, os fariseus se juntaram com os herodianos? Essa informação ela é importante, porque os fariseus e os herodianos, pelas suas convicções, pelos seus princípios, pelos seus valores, eles nunca se bateram. Os fariseus e os herodianos, por uma série de razões, eles nunca se bateram. Os fariseus, eles defendiam um judaísmo elite, um judaísmo puro, um judaísmo da nata. Os herodianos, eles defendiam o partido de Herodes. Herodes nem judeu não era, mas era rei em Israel. Então os fariseus jamais aceitariam isso. Só que o coração foi se endurecendo contra o Senhor, se endurecendo, que chegou uma hora que ele aceitou até se aliar com seus inimigos, contanto que fossem também inimigos de Jesus. Eles aceitariam se aliar até com seus inimigos naturais, contanto que também fossem inimigos de Jesus. Meus irmãos, a dureza de coração faz isso. E chega uma hora que é irreversível. E eu quero terminar trazendo aqui a seguinte reflexão, o seguinte pensamento. Onde é que mais existe dureza de coração? Onde é que mais existe? Bom, no meio do povo de Deus. Onde é que mais existe? Jesus, quando perguntado acerca de casamento, divórcio, ele vai dizer o seguinte, pela dureza dos vossos corações, é que Moisés permitiu a carta de divórcio. Casamentos que se desfazem, só se desfazem por uma razão, dureza de coração. Alguém vai dizer, pastor, e adultério? Dureza de coração adulterar, ou não é? Uma pessoa de coração quebrantado adultera? Claro que não. Pastor, e a agressão física? Dureza de coração. Uma pessoa de coração quebrantado parte para a agressão física? Claro que não. Pastor, e a falta de respeito? Dureza de coração. Pastor, e a questão da incompatibilidade de gênio? Dureza de coração. Meu irmão, eu quero te falar isso. Seu casamento está tendo dificuldade? Todo casamento tem. Sabe qual é a diferença de um casamento para o outro? É que há casamento onde o coração é duro
E é casamento onde o coração é quebrantado. Coração quebrantado é que é a cura de Deus para que casamento seja feliz. Você tem um coração quebrantado na sua casa? Com a sua esposa? Você pede perdão? Você se humilha? Você se dispõe a perdoar? Em primeiro lugar, pensa bem acerca da sua casa. Tanto marido infeliz, tanto esposo infeliz. Qual é o caminho para a felicidade? Coração quebrantado. Segundo lugar, meus irmãos, na falta de perdão. Olha, pessoas que se negam a receber perdão. Pessoas que se negam a perdoar. Dureza de coração. Nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus só existe por uma razão, porque Deus é compassivo, Ele é longânimo, Ele é rico em perdoar. Ele estende a nós essa longanimidade. Ele estende a nós esse perdão. E nós que desfrutamos disso, nós não queremos transmitir a outros. Por qual razão? Coração duro. Sabe aquele solo bem duro que por mais água que venha sobre ele, ele nunca amolece? Coração que por mais misericórdia que receba de Deus, nunca transmite essa misericórdia. Como é que está seu coração acerca disso? Indo além? Na questão do orgulho. Pessoas orgulhosas, coração duro. Meus irmãos, tentem imaginar a sequência que Jesus Cristo traz quando ele fala sobre as bem-aventuranças. Primeiro lugar, humildes. Então, primeiro lugar, bem-aventurados, humildes de espírito. Você olha para si, você se vê destituído de direitos. Você se vê destituído de razões. Então, você está sendo humilde. Aí diz, bem-aventurados que choram. Porque você percebe que você é pecador, porque você percebe que você é miserável, você chora por causa disso. E depois, qual é a terceira bem-aventurança? Bem-aventurado os mansos. Quer dizer, porque você olha para si, você sabe que você é pecador, que você realmente é falho, que você é miserável, você se humilha. E nessa humilhação você chora o que você tem feito de errado. E aí então você é manso para com as pessoas. Olha, as pessoas vão falhar com você, mas você tem compreensão que você também falha, então você tem uma atitude de mansidão. Percebe aí? A palavra de Deus, ela vai dizer que a grande diferença entre a pessoa que Deus se agrada e a pessoa que Deus não se agrada, só está exatamente nisto. Davi vai dizer assim, a um homem de coração quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Como é que a Bíblia fala? Que Deus, ele resiste ao soberbo, coração duro. Mas Deus dá graça ao humilde, coração quebrantado. Essa palavra aqui, para mim, é de suma importância. Porque o grande problema do homem está no seu coração. Daí a Bíblia dizer, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é daí que procedem as veredas da vida. O grande problema do homem está no coração. E olha, o homem, por mais que ele ache que ele tem um coração bom, ele não tem, o coração é enganoso, nós sabemos disso. E aí o que nós precisamos? Precisamos que o Senhor tire de nós esse coração de pedra e Ele nos dê um coração de carne. Mas infelizmente, nós crentes que temos o privilégio de viver um coração de carne, quando menos espera, parece que a gente está cimentando esse coração de carne. Quando menos espera, parece que a gente está colocando brita nesse coração de carne. A gente está enrijecendo o coração de carne que o Senhor nos deu. Meu irmão, em nome de Cristo, se humilhe diante do Senhor. Em nome de Cristo, nos quebrantemos diante do Altíssimo. Senhor, me dá um coração quebrantado. Senhor, me ajuda a viver a realidade de um coração quebrantado diante do Senhor. Não me deixa ser um homem de coração duro. Que essa palavra, de alguma maneira, seja um incentivo à sua vida e à sua caminhada com Deus. Em nome de Jesus, que nós tenhamos não apenas o nosso braço restaurado, mas também o nosso coração quebrantado pelo seu agir. Louvado seja o Pai. Convido mais uma vez a falarmos com Deus. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai, eu quero pedir para que o Senhor, em graça e misericórdia, venha se agradar de nós, ó Pai.
Que tua palavra tenha liberdade em nós, que sua palavra nos ajude a vivermos essa realidade espiritual de um coração quebrantado e contrito. Deus, o meu coração é duro, meu coração é miserável, eu sei disso, Senhor, e eu não sou feliz com isso. Eu quero te pedir, ó Pai, para que me ajude a lutar contra a dureza deste meu coração. Me ajuda a ser um homem humilde, me ajuda a ser um homem quebrantado. Pai amado, que haja esse desejo no coração do teu povo. Deus amado, por causa de Jesus Cristo, não desista de nós. Por causa de Jesus Cristo, nos ajude a caminhar com o Senhor. É nesse nome que nós te pedimos. Amém, ó Deus. Amém. Muito obrigado pela atenção de todos. Um carinhoso abraço. Durante a semana estamos tendo as nossas lives e domingo o nosso culto. Deus os abençoe.